Já estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Para você que está me vendo no IGTV, já vou adiantando o tema da live. Hoje vamos fazer uma interpretação, tá, do hino nacional brasileiro. O que afinal são raios fúlgidos? O que afinal é o penhor dessa igualdade, né? São tantas palavras antigas já, palavras que já não mais usamos correntemente e às vezes é complicado você compreender um hino nacional brasileiro. Então hoje, neste dia da independência, nós vamos nos tornar independentes desta coisa de cantar um hino nacional e não entender o que se canta, tá? A Cal tá entrando. Oi, Cal, beleza? Como é que você está? Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente, enquanto a gente não começa, beleza? Vamos esperar o pessoal chegar e aí a gente começa nossa live. Você tá me ouvindo bem, Cal? Tá tudo bem aí? Dá um joinha pra mim, tá? Aproveita e compartilha esta live aí com outras pessoas, tá certo? Para que nós possamos levar essa mensagem para mais gente, tá certo? John chegou também, bacana. Vamos colocar uma música aqui, daquelas. Vou colocar o hino não. Não, vou colocar, vamos falar do hino até. Jenny chegando. Não, essa eu não tô gostando não. Ó, melhor essa aqui, né? Luciane chegando. Bacana, o som está bom. Muito bom. Pessoal, se todos me escutam bem, tá? Nós vamos passar aqui mais ou menos. Cal, achei a ideia da live muito boa. Que bom, Cal, que você gostou da ideia. E realmente eu havia tido essa ideia há algum tempo já, né? E enfim, já havia comentado com alguns seguidores, eles também gostaram da ideia, porque realmente a gente canta o hino. E a não ser que a gente faça um esforço de interpretação, como a gente vai fazer agora, é muito fácil você cantar o hino, que é um hino, particularmente, é bonito, né? Eu gosto muito do hino brasileiro, não só porque é o hino do nosso país, mas porque tem uma melodia bonita, tem uma letra bonita, mas não é tudo ali que a gente entende, que a gente compreende efetivamente. Então hoje nós vamos fazer esse esforço de interpretação para poder compreender o que este hino significa. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar, tá? Falar sobre o hino nacional brasileiro. Vamos ficar aqui mais ou menos 1 hora tratando deste assunto, beleza? E eu já vou pedindo aí o seu like, tá certo? E o seu compartilhamento aqui nessa setinha que tem aqui perto dos comentários. Aperta aí e manda para alguém que você acha que vai se interessar por essa live, porque aí você me ajuda, tá? A levar essa mensagem para mais pessoas. E mais pessoas também recebem este conteúdo que vai ser muito bacana. Vamos lá, vamos falar do hino nacional brasileiro. Veja só que interessante, para a gente começar com um contexto histórico, né? O hino nacional brasileiro é uma melodia composta em 1831 por Francisco Manuel da Silva. Tá? Esta melodia ela foi composta para celebrar a abdicação de Dom Pedro I. Tá? Então, Dom Pedro, que sobe que é erguido à condição de imperador do Brasil em 1822, com a independência do Brasil, ele tem um reinado, né, bem conturbado, tá, com diversas disputas políticas, principalmente entre os portugueses, que ainda, né, a herança portuguesa no Brasil, então os comerciantes portugueses, né, a elite portuguesa e a elite brasileira, que não se identificava com esse passado português. Foi um reinado muito conturbado. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono, né? E aí o Francisco Manuel da Silva, que era contrário a Dom Pedro I, compôs este hino, compôs esta melodia.
para celebrar a abdicação de Dom Pedro I. Esta melodia teve diversas letras ao longo do Império. Ela se tornou, ao longo do Império, uma canção popular, uma música popular, tá? Que era ouvida frequentemente, que era tocada, né, frequentemente em ocasiões cívicas, né? Porém, a letra do hino, a letra que nós conhecemos do hino nacional brasileiro, ela foi feita em 1908, quase 100 anos depois, tá certo? E ela foi oficializada como hino nacional brasileiro somente em 1922, por ocasião do centenário da independência. Então veja que curioso, você tem uma melodia que nasce para comemorar a derrota política de Dom Pedro I, mas que ela se consagra com uma letra que é uma exaltação do feito de Dom Pedro I, né? Afinal, quando nós dizemos: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, esse brado retumbante quem dá é Dom Pedro I, né? Veja que interessante a história, né? A história tem dessas ironias, a história tem desses pêndulos, né? Então, depois desse fato aqui curioso, vamos partir para a interpretação, né? Eu fiz algumas anotações aqui e aí eu vou fazer essa tabelinha que eu estou olhando aqui para vocês. A gente está trocando essa ideia e mais na frente, de vez em quando, eu vou olhar para as minhas anotações aqui. A gente vai estrofe por estrofe dissecando as estrofes, beleza? Primeira estrofe: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, para interpretar isso aqui, a gente precisa de fazer duas coisas. A primeira é que a gente tem que entender que esse poema, né, assim como vários outros poemas, ele está na ordem indireta, tá, da oração. Então, o que é a ordem indireta? A ordem indireta é o inverso da direta. Muito bom, Thiago, mas me explica isso melhor. A gente tem a ordem direta, que é sujeito, verbo, predicado. Não, sujeito, verbo, objeto, complemento, tá? Então, eu comprei um sorvete na farmácia, ou eu comprei um sorvete na padaria. Essa é a ordem direta, beleza? A ordem indireta é a ordem que boa parte dos poemas, principalmente os poemas antigos, estão, tá? E aqui nós temos uma ordem indireta com um grau de inversão muito grande, que na gramática, né, nos estudos de estilística e tudo mais, é chamado de hipérbato, tá? Hipérbato é uma inversão brusca dos termos de uma oração, tá? Então, para a gente conseguir entender o hino, né, para a gente conseguir interpretar, entender o que realmente significa ali, o ideal é que a gente volte esse hino, que a gente faça essa reconstituição, essa engenharia reversa para a ordem direta, beleza? Essa é a primeira operação que a gente tem que fazer. A segunda é consultar no dicionário os termos que nos causam mais dúvida, né? O significado das palavras que a gente ainda não sabe, beleza? Então, quando diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. O que isso significa, tá? Quem ouviu? Quem ouviu? Tá? Quem ouviu este brado retumbante? Veja só que interessante. O sujeito dessa oração é as margens plácidas, tá? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, você tem a reconstituição, né, idealizada, né, porque ali há uma idealização dessa cena, não foi exatamente assim que aconteceu, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas você tem essa cena idealizada nas margens do rio Ipiranga, tá certo? O brado retumbante de um povo heróico, representado ali, é claro, pela tropa comandada por Dom Pedro I.
Beleza? Então, quando a gente diz, se nós invertermos essa ordem e reconstituirmos, né, essa estrofe para a ordem direta, nós temos que as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Beleza? Compreenderam? Faz sentido? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando. Beleza? E aí, continuamos, né? Brado, só para esclarecer, brado, grito, exclamação, clamor, queixa, né? Um grito, um clamor, tá certo? Retumbante, é um som estrondoso, é um som que ecoa. Então, o som de um canhão é um som retumbante, né? O som de uma bateria de uma escola de samba é um som retumbante, tá certo? É um som estrondoso, que ecoa. Então, o brado, o grito, o clamor retumbante de um povo heróico foi ouvido pelas margens plácidas, pelas margens calmas do rio Ipiranga. Beleza? E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Aqui a dificuldade é essa palavra fúlgidos. O que significa fúlgidos? Fúlgidos nada mais é um adjetivo, né? Fúlgido, e é um adjetivo que significa que brilha, brilhante, fulgente, tá? Vem de um termo do latim que significa luminoso, brilhante, fúlgidos. Fúlgido vem de fúlgidos no latim e significa luminoso, brilhante, tá? Então, o sol da liberdade em raios fúlgidos, em raios brilhantes, tá? Como todos os raios de sol. Beleza? Brilhou o sol da liberdade, então nós temos aqui uma figura de linguagem, né? O sol da liberdade brilhou no céu da pátria, neste instante em que se ouviu, em que as margens do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Beleza? Ficamos tudo certo aqui nessa primeira estrofe? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me perguntar. Vamos passar para a segunda, tá? Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Né? Aqui a inversão da ordem, a inversão da ordem direta, né, da oração não é tão grande assim. É uma inversão um pouco mais sutil, né? Então fica mais fácil entender, né? Se conseguimos conquistar com braço forte o penhor dessa igualdade, beleza? Se conseguimos conquistar com braço forte o penhor dessa igualdade. Bem, o penhor aqui, no caso, a gente tem que entender o que significa essa palavra. O penhor dessa igualdade, tá certo? Penhor tem dois sentidos, né? 2 ou 3 sentidos. Um deles é que dá origem ao termo penhora, tá? Então, você penhora algo que é o penhor, você dá em penhor, você dá um relógio, você vai na Caixa Econômica, por exemplo, e dá um relógio, tá certo? Em penhor, beleza? Como garantia daquele valor que você vai receber, daquela dívida, daquele contrato que você está assumindo. Isso é um penhor, tá certo? Mas no sentido figurado, penhor pode ser entendido como testemunho, como prova, como um sinal, beleza? Então, esse é o sentido figurado da palavra. Existe até um termo que eu desconhecia, que é penhor de amor. O que é penhor de amor? É um termo antigo, né? Significa filhos. Então, os meus filhos são o penhor de amor. São prova de amor. Testemunho de amor. Beleza? Então, quando nós dizemos se o penhor dessa igualdade, nós estamos falando de o testemunho dessa igualdade. A prova dessa igualdade. E aí, sempre que a gente falar nos termos igualdade e liberdade, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma independência política que ocorre em 1822, sob a influência de um grande evento histórico que ocorreu alguns anos antes. Quem pode me dizer qual é esse evento histórico? Tá? É a Revolução Francesa. Então você tem a Revolução Francesa em 1789, né, que é feita sobre os ideais, né, sob a bandeira da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Tá certo?
Então você tem um movimento político que busca, na sua idealização, não vou entrar no mérito, discutir tudo mais, mas na sua idealização é guiado pelos valores da igualdade, liberdade e da fraternidade. Tá? Você tem, alguns anos antes, a independência política dos Estados Unidos, em 1776. Né? E qual era a proposta da independência política dos Estados Unidos? Nós queremos, primeiro, a liberdade política, tá certo? E depois, a igualdade, né? De sermos tratados não como colonos de segunda categoria, mas de podermos decidir os rumos da nossa nação. Então, sempre que nós falarmos em igualdade, em liberdade, quando vocês virem isso no hino, vocês precisam entender que nós estamos falando de uma independência que ocorreu em 1822, né? Que ocorreu sob o signo da Revolução Francesa, cujos valores são igualdade, liberdade e fraternidade. E esses valores vão influenciar todo o século XIX, inclusive a proclamação da República em 1889. Beleza? Lembrando que essa letra é pós-república. Essa letra é a letra de um poeta que já vive a república. Tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque essa estrofe fala: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Ou seja, essa igualdade, tá certo? A nossa independência, tá? Esse movimento que simboliza a igualdade e liberdade, nós conquistamos, isso não nos foi dado, isso foi feito com luta. Né? Embora, na prática, houve muitos arranjos políticos e também houve disputas militares. Houve uma luta militar, mas de longe muito menor do que a Guerra de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, ou algumas guerras aqui na América Espanhola. Mas, enfim, não vamos entrar muito nos detalhes históricos, né? Mas, enfim, o que a letra idealiza é que a igualdade foi conquistada com braço forte, ou seja, pela luta. Braço forte aqui simboliza luta, certo? Guerra. E aí diz: em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Vamos fazer essa operação aqui de voltar a oração para a ordem direta. Né? Desafia o nosso peito, tá? A própria morte, ou seja, a própria morte desafia o nosso peito em teu seio, ó liberdade. Então, o que é que essa estrofe está falando? Ela está falando de guerra, ela está falando de luta, tá certo? Então, essa igualdade foi conquistada, tá certo? A prova dessa igualdade, o testemunho dessa igualdade foi conquistado com luta. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Tá? Em teu seio, ó liberdade, a própria morte desafia o nosso peito. Tá bom? A própria morte desafia o nosso peito em teu seio. Então, quando eu digo do seio da liberdade, eu estou falando de uma figura, né? de um ideal de liberdade caro, muito caro, tá? Aos republicanos, né? que bebem dessa influência lá da Revolução Francesa, dos ideais de liberdade e de igualdade, tá certo? E essa representação histórica, tá? Ganhou uma representação feminina. Talvez vocês possam, terminando a live, eu sugiro que vocês vão ao Google e digitem A Liberdade Guiando o Povo, que é um quadro, um dos símbolos das revoluções, né, deste período revolucionário na França. Tá? É um quadro de 1830. Tá? Então você tem uma mulher de seios à mostra, de seios nus, empunhando a bandeira da França, guiando a população em meio a uma grande guerra. Então você tem corpos no chão, você tem uma cena de batalha, e nessa batalha a liberdade de seios nus está guiando o povo. Tá? A partir desse quadro, que é de 1830, você cria todo um imaginário, tá? Em que a liberdade aparece como a figura de uma mulher de seios à mostra.
tá? Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, depois eu vou indicar um livro dele que é muito interessante para você entender melhor esse contexto de símbolos nacionais e tudo mais. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, esta figura, ela era representada, ela ganhou inclusive um nome, que era o nome de Mariane. Então você tem uma figura que se torna o símbolo da liberdade, tá certo? Uma figura chamada Mariane, enfim, não sei a pronúncia em francês, tá certo? E ela aparece em quadros, em esculturas, em cartazes, até em notas bancárias, empunhando um gorro vermelho, que é o símbolo da Revolução Francesa, tá certo? E que significava a liberdade, tá? Essa figura, ela influenciou os republicanos, tá certo? Na sua luta contra o Império, tá? Nos seus ideais de liberdade. É irônico, porque os republicanos, eles assumiram no Brasil, em 15 de novembro de 1889, por meio de um golpe de Estado, né? E, tão logo eles assumem, eles governam durante anos, por meio de estado de sítio, tá certo? Então, eles tinham o ideal da liberdade, mas eles não praticaram esse ideal, né, deles de liberdade, mas são as ironias e as contradições da história, né? Mas quando a gente diz de em teu seio, ó liberdade, claramente o poeta está remetendo a esta figura histórica da Mariane, a esta figura histórica da mulher de seios à mostra que simboliza a liberdade. E é claro que a liberdade não é conquistada por acaso. Ela é conquistada por meio de luta. Tá? Então, no próprio seio da liberdade, a morte nos desafia. É isso que essa estrofe está querendo dizer. Beleza? A Cal está perguntando qual é o nome do quadro. O nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo. Beleza? A liberdade guiando o povo. Tá? Eu vou consultar aqui no Google só para ter certeza. Eu tenho quase certeza que esse é o nome do quadro. Tá? Isso mesmo, a liberdade guiando o povo, tá certo? A liberdade guiando o povo. É um quadro muito representativo deste período histórico ao qual estou me referindo, tá bom? Então, fechamos aqui essa explicação histórica e a interpretação dessa estrofe aqui. Aí vamos para o refrão. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Né? Aqui não tem muita dificuldade, estamos falando da nossa pátria amada, a qual nós idolatramos, salve, salve. Né? Aqui não há muita dificuldade. Vamos para a próxima. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Aqui, se nós não fizermos essa operação de inverter a ordem dos termos da oração, de voltar os termos da oração para a ordem direta, a gente não entende nada do que essa estrofe está dizendo. Tá? Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Quem desce a terra? Quem é que desce a terra? Aqui. Tá? O que tem este céu formoso e límpido, né? Que a imagem do cruzeiro resplandece? O que significa isso? Tá? Então, invertendo, colocando essa estrofe na ordem direta, o que nós temos é Brasil, desce a terra, um sonho intenso. Veja só. Desce a terra, um sonho intenso. Ou Brasil, um sonho intenso. Um raio, desce a terra, Brasil, desce a terra, um sonho intenso. Um raio vívido de amor e de esperança. Tá? Então, estou louvando o Brasil. Brasil, desce a terra um sonho intenso. Um raio vívido de amor e de esperança, tá? Ou seja, no caso se porventura, dando-se a circunstância se a imagem do cruzeiro resplandece em teu formoso céu risonho e límpido.
Vou repetir aqui para vocês. Brasil, desce à terra um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. Se a imagem do cruzeiro resplandece em teu formoso céu risonho e límpido. Ou seja, o que cruzeiro é esse? É a constelação Cruzeiro do Sul, né? Essa constelação, que todos vocês com certeza já viram, né? Essa constelação, ela somente aparece no hemisfério sul. Beleza? No hemisfério norte não há Cruzeiro do Sul, né? Não há. Então, de alguma forma, o Cruzeiro do Sul se tornou um símbolo do nosso país. Tá certo? Pela nossa extensão territorial, por estarmos no hemisfério sul. Tá? Então, quando no céu formoso, risonho e límpido, sem nuvens, né? aquele céu bonito, todo estrelado, né? O qual hoje em dia a gente tem que ir para o meio da roça para poder ver. Né? Nesse momento, né? Quando o céu está límpido, sem nuvens, e a imagem do cruzeiro, da constelação do Cruzeiro do Sul, resplandece no teu céu, no céu do Brasil, desce à terra um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. Tá? Então essa é a ideia que o hino está querendo passar. Beleza? Vamos lá. Aqui na próxima estrofe. Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Tá? Que grandeza é essa? Beleza? Que grandeza é essa? É a grandeza do território e da natureza magnífica. Né? O Brasil realmente é o quinto maior território em termos nacionais, né? É o país com o quinto maior território do mundo. É realmente um gigante. Tá? Pela própria natureza. Então nós temos a natureza do território e também das formas naturais, da Amazônia, né? da geografia, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é de onde o poeta fala, né? O poeta, o Joaquim Osório Duque Estrada, ele está escrevendo do Rio de Janeiro, então ele está olhando para a Pedra da Gávea, ele está olhando para a Floresta da Tijuca, para o Pão de Açúcar, né? Para aquelas formas naturais monumentais da geografia do Rio de Janeiro. Então, gigante pela própria natureza. Tá? És belo, és forte, né? Impávido colosso. Impávido vem do latim impávidus, que é sem medo, intrépido, que não tem medo, que é tranquilo ante o perigo, destemido. E colosso vem do grego colossus, né? Colossos, enfim, que é uma estátua gigante. Tá? Por exemplo, Cristo Redentor é um colosso, né? É uma estátua gigante. Tá bom? Então o Brasil é este impávido colosso, essa estátua grandiosa, esta imagem grandiosa, esta representação grandiosa, destemida. E o teu futuro espelha essa grandeza. Então veja só, nós temos aí já, né, essa ideia do país do futuro. Né? Essa ideia do país do futuro, a meu ver, surge com este hino. Tá? O hino foi composto, a letra do hino foi composta em 1909, né, num período em que o Brasil já começava a se modernizar, começava a se industrializar. Nós estamos falando do início do século XX, né, onde há uma urgência de modernização entre as nações muito grande. Você olha para o Brasil, você vê um território gigantesco, cheio de recursos naturais, tá certo? Com um clima favorável. O que você imagina? Que no Brasil, que no futuro o Brasil será grande, né? E o futuro passou. O Brasil é um país grande, imenso, gigantesco, tá certo? É um país cheio de potencial maravilhoso, mas, né, é um país com sérios problemas, com profundas contradições, um país extremamente violento, e aí já sou eu falando,
sou eu falando sobre esse país do futuro, cujo futuro, esse futuro glorioso, de alguma forma, ainda não chegou, né? E eu acho que nem vale a pena a gente ficar esperando tanto esse futuro glorioso. A gente tem que, enfim, fazer o melhor que nós podemos fazer aqui nesse momento. Aqui já sou eu falando, né, gente? Bem, a Luciane comentou assim: muito legal essa iniciativa de explicar o hino. Aprendemos por obrigação, sem muitas vezes nem saber realmente o significado das palavras e expressões. Obrigado, Luciane, pelo seu comentário. E é isso mesmo. A gente aprende porque, enfim, é um símbolo nacional. A gente canta na Copa, né? Durante muito tempo algumas pessoas cantam na escola e tudo mais, em algumas cerimônias, mas a gente não reflete sobre como esse hino tem a dizer sobre o nosso país, né? E aí a gente vai fazer a nossa reflexão crítica sobre o nosso país, né? Crítica, quando eu digo, no sentido de olhar para o nosso país com as potencialidades dele, com o que ele tem de bom, com o que ele tem de ruim, e para que a gente nos compreenda melhor enquanto cidadãos deste país, do Brasil, né? E o hino diz muito sobre isso, tá? Vamos lá. E aí a gente vai para o refrão. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, né? Então aqui és minha pátria amada, entre outras tantas mil que existem neste mundo, és a minha pátria amada, Brasil, certo? Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. És mãe, a gente inverte e aí fica, és mãe gentil, ou seja, Brasil, tu és mãe gentil dos filhos deste solo, certo? Vamos lá. Vamos para a próxima estrofe. Mas antes da próxima estrofe, eu queria pedir um pouco mais de like aqui para a gente dar uma animada nessa live, para chamar mais gente para a live, beleza? Pode parecer um detalhezinho, só que isso é importante aqui para a gente poder dar o dedo aqui, senta o dedo aqui no like, tá bom? Porque isso vai chamar outras pessoas para a live, vai ajudar essa live a ser... E como vocês estão gostando, né? Eu acho que vale a pena a gente levar essa live para mais pessoas, beleza? Vamos aqui então para a segunda parte, né? Aí entra a segunda parte do hino, tá? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, tá? Então, novamente, o berço esplêndido aqui, o que significa estar deitado eternamente em berço esplêndido, tá? Se você está deitado eternamente, né, significa que é algo eterno, é algo muito, muito grandioso em termos de escala de tempo, a qual nós, homens, chamamos eterno. Então, assim, uma montanha, por exemplo, que se forma na escala do tempo geológica, nós somos, assim, uma formiguinha, né? Perto da escala de tempo para você formar, por exemplo, um pão de açúcar, né? O pão de açúcar já era parte, era, né? Já foi fundo do mar, por exemplo, né? Então, essa escala geológica que é grandiosa. Então, quando eu digo deitado eternamente em berço esplêndido, esse berço esplêndido é a natureza, é o território brasileiro, é a geografia do território brasileiro, tá? Lembra? Ele acabou de falar. Gigante pela própria natureza. Ele está louvando essa geografia, este território. E por que eu digo que é o território? Porque na estrofe seguinte ele diz: ao som do mar e à luz do céu profundo. Então são elementos da natureza, elementos da geografia. É como se o Brasil estivesse deitado eternamente neste território, tá? Ao som do mar, ouvindo o som do mar, né? Dos mais de 7 mil quilômetros de costa que banham aqui o nosso país, e sob a luz do céu profundo,
Tá? Ao som do mar e à luz do céu profundo, este à luz é craseado. É o mesmo que dar à luz. Tá certo? Quando eu digo dei à luz uma criança, esse dar à luz é craseado. Estou dizendo que eu dei uma criança para a luz. Então, Maria deu à luz uma criança. Esse a é craseado. Significa que Maria deu uma criança para a luz. Tá? No caso aqui, a gente não está falando da preposição para, mas da preposição sob, tá? Que significa debaixo de. Então, se eu estou deitado à luz do céu profundo, eu estou deitado sob o céu profundo. Beleza? Partimos para a próxima. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Fulgurar é relampejar, emitir brilho, emitir luz intensa, brilhar, fulgir. Tá? E no figurado significa sobressair. Então você tem um verbo que ele pode ser entendido dentro desses dois sentidos. Do sentido de relampejar, emitir luz intensa, porque ele emite luz intensa iluminado ao sol do novo mundo, tá certo? Como ele também se destaca, se sobressai. Então, o Brasil se sobressai. O Brasil, florão da América. O que é florão? Florão é um ornato, é um ornamento em forma de flor, tá certo? É aquela vinheta que você tem no final de um livro, de um capítulo, aquele símbolo, né, que se assemelha a uma flor que você tem nos livros antigos, tá certo? Tem a ver com esse ornamento que remete a uma flor. Tá? Como no sentido figurado, florão significa glória, motivo para sentir orgulho legítimo, o que se possui de melhor. Veja só. Então, o Brasil se sobressai, o Brasil é o florão da América. Então, o Brasil é a glória da América, é aquilo que existe de melhor na América. E o Brasil se sobressai, iluminado ao sol do novo mundo. E aí, novo mundo é um termo que vem lá da expansão marítima, né? Da Europa, dos portugueses, depois espanhóis, ingleses, franceses, que se lançam ao Oceano Atlântico em busca deste novo mundo. E o novo mundo vai ser a América. Beleza? Então, aqui nós temos também quando a gente diz fulguras, ó Brasil, vírgula, florão da América, aqui é interessante a gente lembrar de que florão da América é um aposto, tá certo? O que é um aposto? Aposto é um termo que vem entre vírgulas, logo após um nome, um substantivo, e significa a mesma coisa que este substantivo. Então, quando eu digo assim, Elvis Presley, vírgula, o rei do rock, vírgula, morreu em 1970 e tantos, quando eu coloco o rei do rock entre vírgulas, o rei do rock é um aposto de Elvis Presley. O rei do rock significa a mesma coisa que Elvis Presley. Pelé, vírgula, o rei do futebol. E por aí vai. Então aqui nós temos um aposto. Brasil, vírgula, florão da América, vírgula, iluminado ao sol do novo mundo. Florão da América é o Brasil. Tá? O Brasil é exatamente o florão da América. Ok? Vamos lá. Passando para a próxima estrofe. Quem tiver dúvidas, quem quiser falar, perguntar, fiquem à vontade, tá? Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Tá? Aqui também a gente precisa de fazer aquela inversão que eu expliquei para vocês. Tá? Boa parte dos poemas, a gente precisa de fazer esse esforço de inversão da ordem indireta para a ordem direta, para que fique mais fácil de nós compreendermos a mensagem. Tá? Então, quando do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, significa o seguinte. Está falando do Brasil, né? Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores do que a terra mais garrida.
Então ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo que os lindos campos e risonhos campos do Brasil têm mais flores do que a terra mais garrida. O que é garrida? Garrida é um adjetivo, tá? Garrido, garrida, tá? Eu lembrei do Tony Garrido, do Cidade Negra, né? Significa elegante, vistoso, alegre, vivo. Beleza? Então, a terra mais garrida é a terra mais vistosa, mais alegre, mais viva, mais vistosa, né? Mais bela, tá? Então, seus risonhos, seus lindos campos têm mais flores do que a terra mais garrida. E aí, o poeta faz referência a um poema muito importante para a nossa literatura, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que foi publicada, foi feita, criada, enfim, no século XIX, em 1843. Então, a Canção do Exílio diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, Gonçalves Dias, em Portugal, tá certo? Ele estava em Portugal com saudades do Brasil, ele compõe essa que é a Canção do Exílio. Tá? E aí o poeta faz referência a essa Canção do Exílio, né? O autor da letra do hino. Né? Ele diz: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Tá? E aí, vamos para o refrão. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Novamente, precisamos fazer a inversão. E aí a inversão fica. Segunda inversão. Brasil, seja o lábaro que ostentas estrelado, símbolo de amor eterno. Ou, melhor ainda, Brasil, seja o lábaro estrelado que ostentas, símbolo de amor eterno. Tá? Ele está fazendo uma evocação, né? Ele usa este verbo seja, tá? Nessa forma verbal que promove uma evocação. É quase como uma prece, né? Quase como um desejo. Tá? Brasil, seja o lábaro estrelado que ostentas, símbolo de amor eterno. O que é o lábaro estrelado que o Brasil ostenta? Lábaro nada mais é do que bandeira, estandarte. Tá? Lembrando, nós estamos. Sempre eu vou consultar o nome do compositor, Joaquim Osório Duque Estrada, né, que foi quem escreveu o hino. Quando Joaquim Osório Duque Estrada, que foi um poeta, um crítico literário da época, importante até, membro da Academia Brasileira de Letras, quando ele escreve o hino, nós já temos uma bandeira nacional com aquele círculo estrelado, composta por 27 estrelas. Né? Então ele está referindo justamente a essa bandeira. Inclusive, uma curiosidade, essa bandeira reflete o céu do dia 15 de novembro de 1889, que foi quando ocorreu o que eu chamo de golpe militar republicano, ou proclamação da República. Né? Foi quando a República o Império foi derrubado pela República. Então, naquela data, 15 de novembro de 1889, tá? Você tem o céu no Rio de Janeiro, está representado na bandeira nacional. Tá? As estrelas estão justamente na posição em que estava o céu no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. Tá? Então ele está falando da bandeira estrelada do Brasil, do lábaro estrelado que ostentas. Né? Então, ele está dizendo que este lábaro Brasil, que esta bandeira estrelada, seja símbolo de amor eterno. Tá? E diga o verde louro desta flâmula. Tá? Paz no futuro e glória no passado. Então, aqui ele faz uma evocação, ele faz quase que uma prece. Né? Que a sua bandeira seja símbolo de amor eterno
E que o verde louro, o verde desta flâmula, dessa bandeira, diga. Esse diga vem no sentido de simbolizar, de comunicar, de transmitir paz no futuro e glória no passado. Tá? Paz no futuro, pois, enfim, paz é uma aspiração universal dos povos, pelo menos dos povos de boa vontade. Né? Glória no passado, porque a glória o verde da bandeira simboliza justamente a Casa Imperial de Bragança, tá? Que é a dinastia de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, tá? Toda a dinastia imperial brasileira. Lembrando que a bandeira, as cores da bandeira nacional, da nossa bandeira, da bandeira republicana, elas são uma herança da bandeira imperial do Brasil, né? Que é verde e amarelo. É o verde com losango amarelo, né? Mas no centro, em vez do círculo azul estrelado, você tem os brasões da família imperial. Tá? Mas o verde, este verde louro, é símbolo da Casa de Bragança. Tá? Então, quando o poeta diz paz no futuro e glória no passado, ele também está se remetendo a essa herança histórica da família imperial. Né? Se ele era simpático ao império, eu não sei. Mas, enfim, ele faz essa referência. Tá? E aí ele continua. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Tá? Aqui, novamente, nós temos que fazer a inversão. Tá? Clava é uma arma branca, né? Muito comum em filmes medievais, né? Quem já jogou Warcraft, esses games medievais vai se lembrar. É um bastão, né? Todo cravado de pontas de ferro, né? Ou então com uma bola de ferro na ponta, na extremidade, e essa bola de ferro ela é cravada de pontas de ferro, né? Então essa é a clava, tá? E aí ele diz: se a clava forte da justiça ergues, veja bem, mas se a clava forte da justiça ergues, ele está falando com o Brasil. Se o Brasil erguer a arma da justiça, a clava forte da justiça, tu verás, ou seja, se o Brasil me chamar para a guerra, né? Porque quando é a arma da justiça, ou seja, a guerra do Brasil, a gente está falando de um poema que idealiza o Brasil, de um poema que está glorificando o Brasil. Então, se o Brasil vai para a guerra, será sempre por uma causa justa, ok? Se esta causa da justiça, se você erguer esta arma, que é a arma da justiça, ou seja, se tu me chamares para a guerra, verás que um filho teu não foge à luta, eu não fugirei à luta. Beleza? E eu não temo a própria morte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Ou seja, não teme a própria morte aquele que te adora, Brasil. Beleza? Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. É isso. Finalizamos aqui o nosso esforço de interpretação semântico, histórico, literário do hino nacional brasileiro. Estou muito feliz aqui com a participação de todos, né? Realmente é um hino que é muito bonito, que sempre me traz coisas boas quando eu escuto, né? É claro que uma das referências são as Copas do Mundo, né? Aquelas que nós já ganhamos e as que perdemos também,
mas me traz uma sensação boa, né? Porque independente de você gostar do político A, do político B, de você concordar com o que está acontecendo ou não, eu particularmente discordo totalmente, mas isso não vem ao caso, neste momento aqui. Independente disso, todos nós somos brasileiros, né? E nós devemos buscar algo em comum, né? Que seja bom para todos, né? Que é, enfim, na minha visão, é que a gente possa ser um país onde as pessoas possam ter dignidade, viver com mais paz, viver com mais justiça, né? Com mais oportunidades. Isso para mim é que é ser patriota, que é amar a minha pátria, né? E eu sim amo a minha pátria, sou brasileiro com muito orgulho e amo esse país em que eu vivo, tá? Que bom que vocês gostaram. Eu quero perguntar a vocês, esse tipo de interpretação de poemas, de letras, interessa a vocês? Porque é interessante, a gente pode trazer mais dessa interpretação de poemas, a gente pode fazer mais destes exercícios, porque eu acho que é muito rico, é um exercício muito rico de interpretação semântica, ou seja, de compreender o significado das palavras, compreender a mensagem que a gente recebe num poema, ter referências históricas e literárias também. Eu acho que é sempre muito enriquecedor. Então, eu queria o comentário de vocês aí, se você se interessa esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, tenho um poema que é muito bonito, do Olavo Bilac, que se chama Língua Portuguesa, que ele diz, né, da última flor do lácio, né, a língua portuguesa como a última flor do lácio e tudo mais. Eu gostaria depois de trazer este poema aqui para vocês, para a gente interpretá-lo, tá? Legal, o pessoal tá curtindo. Então, pessoal, é o seguinte, ó, dar alguns avisos aqui. Nós já estamos encerrando aqui a live. É o seguinte, eu tenho um grupo VIP, tá? VIP por quê? Porque eu dou um conteúdo lá nesse grupo, né, com uma certa frequência semanal, que não é o conteúdo que é um conteúdo um pouco mais aprofundado do que aqui no Instagram. Aqui no Instagram nós temos essa live, que sim é muito aprofundado, mas os outros conteúdos são em formato de Instagram e tudo mais, não é aquela coisa que a gente consegue se aprofundar. Lá no grupo VIP, eu vou passando conteúdos um pouco mais aprofundados sobre escrita, né? A escrita que eu chamo de escrita essencial, que é aquela escrita que você consegue comunicar de maneira clara, de maneira interessante, objetiva, aquilo que é essencial na sua mensagem. Seja você um empreendedor, seja você um escritor, um jornalista, um acadêmico, enfim, se você precisa da escrita para se comunicar com outras pessoas, tá? A gente fala sobre isso no grupo do Telegram, tá? Ou do Telegram, né? Como é melhor a gente falar Telegram aqui neste Instagram, tá? Além disso, eu também ajudo quem deseja organizar melhor as suas ideias, para colocar essas ideias no papel de maneira inteligente, quem de repente escreve bastante profissionalmente, precisa sempre cumprir muitos prazos, é um pós-graduando, um redator, né, está escrevendo um livro, quer escrever um livro e precisa de organizar melhor as suas ideias de maneira inteligente para colocar no papel. Eu também faço esse trabalho, eu dou bastante dicas lá no grupo do Telegram. Para você se inscrever neste grupo, vai no link da minha bio, tá? E tem ali um linkzinho, você clica, beleza? E entra no grupo Telegram, que ali tem gratuito, e aí você vai recebendo áudios, a gente vai continuando a nossa conversa aqui, beleza? É só entrar no link da bio e falar comigo, tá certo? Eu também dou mentorias, né, individuais, para você que quer ter um pouco mais dessa experiência que nós tivemos aqui, de aprofundamento com a linguagem, de aprofundamento com as palavras, para que você possa melhorar a sua escrita, sem entrar naquela abordagem de ficar decorando regras gramaticais, mas que você possa ter uma experiência mais rica com a linguagem. Tá? Se você se comunica, quer se comunicar melhor, se você não gosta do jeito que você escreve, se você tem insegurança na hora de escrever, tá? E quer se comunicar melhor, quer escrever com mais desenvoltura, então essa mentoria ela é ideal para você.
entre em contato comigo, manda um direct que a gente conversa mais sobre ela. Beleza? É isso que eu tenho para hoje, tá? Quero agradecer a presença de todos aqui. Beleza? Dizer que eu tive um dia que não foi dos melhores, mas que agora eu estou muito bem porque eu terminei essa aula e nós tivemos essa troca aqui e que foi muito bacana. Então eu queria agradecer a todos que estão aqui. Beleza? Um abraço e a gente se fala. Até mais.